Oi, gurizada! Tudo bem por aí? Sejam todos muito bem-vindos ao Olim Portal, ao mês de agosto. E sob a luminosa, poderosa e magnífica egrégora dos deuses gregos, eu convido vocês a adentrarem esse mês que nos promete tanto. Como não podia deixar de ser, a homenagem desse mês vai para as Olimpíadas, que é uma competição tão interessante e que nos traz um pouco de alegria, né? Depois de momentos tensos. Bom, queria falar para vocês hoje sobre a origem da coroa de louros. Tem a minha mimosa aqui. Um abraço para o Raul de São Paulo, que é quem fez essa fofura. A coroa de louros, ela surge da seguinte maneira. Existia uma ninfa chamada Daphne, que era filha do rei Peleu, e era uma menina muito linda. E numa disputa acirrada sobre quem seria o melhor arqueiro, o deus Eros, conhecido também como Cupido, que é o do amor, das flechinhas envenenadas de amor, ele desafiou o deus Apolo, que era o deus do sol, que também era exímio arqueiro, para saber quem era o melhor arqueiro. E aí, para mostrar que o Eros era o melhor, o Eros flechou o coração do deus Apolo com uma seta de ouro e flechou o coração da Daphne com uma flecha de bronze. Apolo imediatamente se apaixonou pela ninfa. E a ninfa imediatamente repudiou o deus Sol. Isso se transformou numa perseguição frenética e numa determinada vez a ninfa correndo, fugindo do deus Apolo, quando ele vai aprisioná-la, ela pede para o pai, o rei Peleu, que livrasse ela daquilo ali. Imediatamente ela foi transformada num pé de louro, num loureiro. Quando o Apolo consegue finalmente abraçá-la, ele está abraçado numa árvore, né, num loureiro. Então ele, triste por não ter conseguido ficar com a amada, ele colhe as folhas do louro e faz uma coroa. Esse símbolo é utilizado como símbolo da vitória há muito tempo. Inclusive os grandes imperadores romanos usavam coroas de louro, né, de ouro no caso. Essa é a história da coroa de louros. E como segundo a mitologia grega, os Jogos Olímpicos nascem em Olímpia, nascem no Olimpo, dizem que quem inventou os Jogos Olímpicos para divertir o pai Zeus foi o Hércules, o deus da força. Depois do quinto trabalho das 12 tarefas que ele teve, depois do quinto, que era limpar os estábulos do rei Algias, ele resolveu fazer essa competição, criar essa competição para alegrar o pai. Bom, dito isso, então agora vamos adentrar as nossas orientações e eu desejo que tenhamos todos um mês de agosto próspero, vitorioso, e por que não dizer, e com muita paz. Vamos parar de conversar agora que o tempo já passou demais. Bora lá para a previsão? E aí, sagitarianos? E aí, gurizada? Gente boa, tudo bem, Sagitário? Vamos ver então qual é o conselho, qual é a fala, o que tem guardado para nós com o Golden Oracle of Grace para o mês de agosto. Olha aí, menina. Ai. Mês de agosto de 2021. Sagitário, agosto de 2021. Vamos lá. Vamos clarificar com o... Não, muito. Vamos clarificar com o tarô mitológico. Nossa, mas as cartas estão se jogando. O escorpião também foi assim. Tarô mitológico. Vocês estão vindo de um momento conflituante. Não é conflitante. É uma coisa bem... Essa palavra eu inventei agora, mas eu quis dizer uma coisa assim bem... Um conflito que flutua.
Vamos clarificar agora. Sou professora de português, né? De vez em quando eu gosto de inventar umas palavras assim. Vai que o Aurélio resolve me colocar na lista dele. Nossa, que loucura. Já? Bora, vamos lá ver então. Sagitarianos. No passado, que pode ser 1 minuto atrás, 1 minuto à frente e a futuro, a leitura é fluida, que nem eu falo sempre. Então a gente tem o Vulcano, a dedicação. É um dos meus deuses preferidos, é esse aqui. Ele é conhecido também como Hefestos. O Vulcano, ele é um cara que ele foi rejeitado no ventre da mãe. No ventre não, quando ele nasceu, ele foi rejeitado porque ele era feio. Então quando ele nasceu, a mãe dele olhou pra ele e pensou, meu Deus, esse garoto é muito feio. E resolveu colocar ele fora, jogou ele de um penhasco. Ele caiu, quebrou a perna, mas ele teve a sorte de ser achado por uma família de uma ilha vizinha e foi criado por um casal desse lugar. O Vulcano, ele é o único dos deuses que trabalha, ele é ferreiro, ele pega o metal, bota no fogo e transforma em armas. Então é ele que criava os escudos, os elmos, as espadas dos deuses e dos soldados. Ele trabalha dentro de uma caverna e quando ele está muito furioso, ele agita a caverna e aí o fogo sai para fora. Por isso que a gente chama de vulcano, porque tem a ver com vulcões, né? A gente associa o fogo ao vulcano. Ele é um cara extremamente inteligente, trabalhador, mas não teve muita sorte no primeiro momento da vida. Aí ele, depois da mãe dele ter colocado ele fora, ele voltou para reivindicar o lugar de filho e aí ele ganhou como recompensa da mãe dele a mão da Afrodite, que é a deusa mais bela do mundo, em casamento. O detalhe é que ela casou com ele, mas seguiu tendo 1000 amantes, ou seja, foi um presente, como a gente diz, um presente de grego. O que a gente está falando aqui então, Sagitário? A gente está falando de um passado, de um momento passado onde tu foste exposto, tu foste rejeitado num primeiro momento, mas que depois, com a força do teu trabalho, com a força do teu suor, tu conseguiu um lugar de destaque em determinada situação. Só que quando tu foi reaver o que tu achava que era teu por direito, te foi dado uma recompensa que não era aquilo que tu merecias, tá? Não era aquilo que tu esperavas. Foi te dado uma coisa a menos do que tu merecia. Bom, essa carta do Hefestos, ela vem clarificada pelo 10 de paus. O 10 de paus é uma carta que nos fala... não é o rei. O rei de paus. O rei de paus é um arcano menor que nos fala de uma figura masculina, que é uma figura que executa, é uma figura que faz acontecer, normalmente é uma energia masculina, né? Que ela tá preparada, inclusive tem a tocha na mão, ó. Ela tá preparada para atender as ocorrências, né? E resolvê-las. É um cara que ele resolve. Então, assim, toda essa odisseia que tu passaste aqui, tu teve a ajuda de alguém para passar por esse perrengue. Tu foste auxiliado por alguém, tá? Por uma figura masculina. E a gente tem a clarificação do Cavaleiro de Pentáculos. O Cavaleiro de Pentáculos é uma oportunidade material que ela vem vindo a galope, ela vem vindo devagar, né? É uma coisa que vai chegar. O cavaleiro, ele sabe que ele vai chegar, ele já se planejou para chegar, ele demorou um bom tempo fazendo esse planejamento e ele tá vindo. Mas no planejamento ele contou com todas as variáveis. O tempo, o clima, o tempo para descansar o cavalo, quanto tempo ele demoraria para chegar até lá, o tempo que ele teria que parar para descansar. Então é uma situação que veio, mas ela veio bem devagar no tempo dela, ou seja, não no teu. Coincidentemente, os sagitarianos são representados pelo centauro, que é metade cavalo, metade homem, e aqui a gente está falando de um cavaleiro, né? Então, assim, essa situação em que tu foste envolvido num passado próximo ou distante, que teve a ajuda desse rei de paus, ela te trouxe um benefício que não foi, assim, uma coisa muito mas que chegou, tá? De uma certa forma chegou até ti. Estava programado para chegar até ti.
No presente a gente tem a carta da Helena de Troia, a palavrinha dela é disputa. Quem é a Helena de Troia? A Helena de Troia é uma guria que ela foi roubada pelo Paris, que era o príncipe troiano, roubada do marido Menelau. E aí, por conta desse rapto, surge a Guerra de Troia, que durou 10 anos. Então, Sagitário, nessa carta a gente fala de disputa. Nesse momento, que é a linha do presente, tu pode estar sendo alvo de alguma disputa ou tu podes estar disputando alguma coisa com alguém, né? Não é uma disputa simples, é uma disputa bem acirrada, é uma queda de braço das bem fortes, tá? Ela vem representada pelos 5 de ouros. E ela vem clarificada pelos 5 de ouros. Isso me leva a crer que a gente pode estar falando de uma disputa material, onde, sei lá, pode ser uma situação judicial, onde envolve valores, pode ser tu tendo que escolher entre um emprego e outro, entre um trabalho e outro, entre uma função e outra. Pode ser tu estás sendo alvo de disputa entre 2 empresas, enfim, teoricamente e aparentemente a gente está falando de um cunho material. E vem clarificado pelos enamorados, que é um arcano maior, que nos fala exatamente disso, de dúvida. Os enamorados, em determinado âmbito, ele pode estar nos falando de uma escolha, e eu acho que é bem isso. Tu podes estar sendo acometido de uma dúvida cruel quanto qual o melhor caminho a seguir. Sabe quando tu tem 2 oportunidades muito boas e tu não sabe se tu fica nessa ou tu vai para aquela, ou se tu vai para aquela ou se tu vai para aquela outra? É uma coisa assim meio que... E agora o que eu faço? É disso que a gente está falando. No futuro próximo, ou não tão próximo assim, a gente tem a Perséfone, que fala de versatilidade. A Perséfone, a gente diz que ela é versátil porque ela fica 6 meses do ano na superfície com a mãe dela, colhendo flores e brincando, e os outros 6 meses ela fica no Hades, no submundo, com o marido dela, que é o Plutão. Ela transita perfeitamente entre esses 2 mundos. E esse trânsito dela, ele é natural. Apesar dela ter sido raptada pelo tio, que é o Hades, para ser esposa dele, ela foi tranquilamente, se apaixonou por ele, os 2 viveram uma tórrida história de amor. Então, assim, quando ela tá no submundo, ela se comporta como a rainha do submundo, com todas as atribuições e etc. Quando ela tá na superfície, ela se comporta como a filha da Ceres, e aí é a princesa que vai colher flores com a mãe, etc, etc. Então, essa versatilidade, ela vai te ser exigida, Sagitariano, e tu vai dar conta perfeitamente disso, tá? Tu vai fazer esse trânsito entre o muito bom e o nem tão bom, entre o verdadeiro e o que não é verdadeiro, entre o claro e o escuro, enfim, a gente tá falando de 2 polos. O bom dos 2 polos que tu vai ter que transitar é que tu vai saber fazer esse trânsito com maestria. Tá? Vai ser tranquilo para te fazer isso. Vem clarificado pelo Rei de Paus. O Rei de Paus nos fala de um desafio, de um começo. Então, esse teu trânsito, ele vai te levar a um novo começo. Ou esse começo vai te levar a esse trânsito, né? O As de Paus, ele nos traz uma oportunidade, um desafio, agora vamos ver como é que tu vai fazer, e tu vai ter que executar, e agora é te colocar na linha de frente. Tu vai ser colocado na linha de frente. E aí tu vai ter que fazer uso dessa tua versatilidade. A gente tem aqui, clarificando o As de Paus, o Rei de Copas. O Rei de Copas nos fala de uma figura masculina, ou de uma energia masculina, que vem te oferecer uma estabilidade emocional. Então, assim, pode ser uma figura de um pai, de um padrasto, de um amor, de um tio, de um pastor, do conselheiro sentimental, do teu terapeuta. É uma figura masculina que vai te acolher quando necessário for. De repente, essa disputa frenética, essa versatilidade que tu vai ser exposto, vai te deixar com algumas necessidades de cunho emocional. E aí esse rei aqui, ele vem pra te alcançar o colo. Coisa boa! Ai, coisa boa ganhar um colo. No fundo do deck, Sagitário, a gente tem, olha que carta maravilhosa, um As de Pentáculos, um As de Ouros. Isso nos fala de uma oportunidade dourada. Vem
vem uma grana por aí, ou uma ideia de grana, um novo trabalho, ou um novo negócio, tá? Esse as de ouros, quando ele aparece, é porque tá vindo uma coisa boa por aí. O fundo do outro é o sol, a melhor carta do tarô, né? O sol é claridade, o sol é oportunidade, o sol é vivência. Acho que tá melhorando pra vocês, hein, Sagitário? Oba, coisa boa. Tenho um amigão sagitariano que eu, na verdade, tenho 2. Será que eu tenho mais que esses 2? Um é o Caio e o outro é o Felipe. São 2 sagitarianos que eu adoro. Ah, tem guris, né? E tem uma guria que é a Márcia, que eu adoro também, que é uma fofa. Márcia Beck é outra sagitariana muito louca, gente fina. Vamos lá então, agora vamos ver o Néctar dos Deuses. Qual é o conselho do Néctar? Vou pegar só uma. Ninfa Eco. Ai, 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 olha só. Quem é a Ninfa Eco? A Ninfa Eco, ela é uma ninfa que ninfas eram figuras virgens que habitavam os rios, lagos e florestas. E essa Eco, ela gostava de falar, como conversava. E um dia ela foi mandada por Zeus para entreter a deusa Hera, para que ele pudesse sair para fazer uma safadeza, porque o Zeus era muito safado, né? Então a Eco ficou, como ela gostava de conversar, ficou conversando, tonteando a Hera. Quando a Hera descobriu que estava sendo enganada pela ninfa, castigou ela para que ela nunca mais falasse, já que era a coisa que ela mais gostava de fazer. Então ela disse assim, de hoje em diante, tu vai ser condenada a repetir somente a última sílaba da frase que as pessoas disserem. Aí ela ficou desesperada, então tudo que tu falava, ela repetia a última sílaba. Aí ela fugiu e foi se esconder numa caverna. E ela tá lá até hoje, porque quando tu entra numa caverna, tu diz assim, oi! E aí a Eco te responde, oi, oi, oi! Vamos ver o que a Eco tem para nos dizer. Cadê as minhas lunas? Vamos lá. Palavras ditas ao léu podem arruinar uma vida. Nem tudo que ouvimos devemos repetir. Até porque nem todas as pessoas estão aptas a ouvir todas as coisas. A eloquência é um dom que deve ser usado de maneira diligente para não devorar-nos entre uma palavra e outra. Responsabilize-se. Ai, 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 Sagitário, essa carta fala do quê? Esse card. Tu anda falando demais ou tá pensando em falar demais. Então, ó, não é pra tu ficar em silêncio, mas o card tá bem explícito. Nem todas as coisas podem ser faladas para todas as pessoas. Se ligou? Agora sim, agora o meu beijo de luz é o beijo da luz, porque todo mês eu tô mandando um beijo de luz, só que agora eu vou mandar da luz, porque é da Grace Luz o beijo que eu quero mandar. Então o beijo da luz de agosto de Sagitário vai pra Lemoniz. Beijinho, guria. É uma seguidor querida que tem uma inscrita querida que tem no canal. Pronto, agora então eu vou me despedir dos meus centauros, agradecendo ao Senhor Trino, Pai, Filho e Espírito Santo por esse momento e pedindo que Ele nos dê abertura de caminhos nesse agosto, que Ele nos dê prosperidade, que Ele nos dê muita coragem, porque a gente vai precisar. Obrigada, Senhor, e um beijaço para vocês da Grace Luz. Até o nosso próximo encontro.